Axé para todo mundo, namastê, aloha. Acabei de sair do dentista. Aqui da minha cidade, não, a cidade vizinha, Oyama. Agora são exatamente 6 horas e 32 minutos da tarde. Eu estou falando com a boca torta, que eu estou com anestesia. Estou anestesiado. Falando com boca torta. Acabei de arrancar o siso. Eu não sei o que é siso. Então não se preocupe, porque eu também não sei. Só sei dizer que é um dente que arrancaram aí. Pronto, arrancou. Foda-se. Aí o que acontece? Agora são 6 horas e 32 minutos da tarde de sexta-feira, dia quê? Dia 18 de outubro de 2024, fazendo nada mais, nada menos que 21 graus, chovendo. Está garoando agora neste momento, por isso estou com a câmera virada para a beleza do planeta, a beleza da natureza. Vamos lá. Contar a história que está acontecendo. Esse dentista que eu frequento já há 500 anos fica a exatamente 40 minutos de lá de casa para cá. É a cidade vizinha, podemos dizer assim, onde eu moro. 40 minutos, tal, dá por volta aí seus 20 e poucos quilômetros, mais ou menos. Bom, e aí, o que acontece? Acontece que, bom, antes disso, hoje, sexta-feira, eu saí do trampo de manhã, do trampo que eu trabalhei à noite, entrei no dia 17, às 4 horas da tarde, e saí dia 18, 9 horas da manhã, que é hoje. Tirei um cochilozinho básico, já estou na rua, já estou na ativa. Estou indo para casa agora, depois vou pegar o Da Vinci assim que chegar em casa, levar na casa da tia Paca, que ele vai dormir para lá hoje, porque amanhã a Lua tem trabalho, não vai poder ficar com ele, e eu também não. Eu também trabalho no turno da tarde, eu trabalho das 10 às 9 da noite, então não dá para ficar com ele. E a creche também vai estar de folga amanhã. A creche que ele fica sempre está de folga. Então não tinha ninguém para ficar com ele. Pedi para a tia Paca, ela vai ficar com ele. Bom, vamos lá, o que eu vou falar. Mês passado, quando eu vim aqui no dentista, tem um prédio, tem a clínica dentista lá do doutor lá que a gente frequenta, e lá no mesmo terreno, podemos dizer assim, tem uma clínica de médico, uma clínica geral, e lá no fundão tem um prédio gigantesco lá que é um asilo. E o mês passado, quando eu vim, eu tirei essa dúvida. Eu sabia que era um asilo, mas eu fui tirar a dúvida com o médico, né, que é o chefe daqui, desse dentista. Tem vários dentistas lá, ele é o dentista dono e chefe lá, né? Aí perguntei pra ele, falei, não, aquele prédio lá atrás, o que é? Aí ele falou assim, é asilo. Então eu falei, legal. Aí ele falou, se tiver alguém precisando de se internar ou coisa parecida aí de um asilo, é só falar comigo aí. Eu falei, bom, se internar eu não sei, mas trabalhar é mais possível, né? Porque é mais pra minha área, né? Aí ele falou, sim, tal. Eu falei, você sabe que eu sou cuidador, né, de idosos. Aí ele falou, eu sei, lógico que eu sei. Eu sei que você saiu na televisão também, que uma vez quando eu saí na televisão sobre a capoeira, que me fizeram uma filmagem de 1 minuto na televisão japonesa, em uma dos canais aí, chamado Nihon
teve, há muitos anos atrás, ele quando lançou na televisão, passou a noite, era 10, 11 horas da noite, ele viu. E quando eu vim no dentista, ele falou, eu te vi na televisão, tipo assim, eu falei, caraca, mano, o bagulho, além de ser 1 minuto de programa, à tarde, né, da noite, você me viu, foi, cara, muita coincidência. Aí depois disso ele ficou, né, sempre falando assim, ó, quando aparece alguma dentista nova lá, ele fala, esse cara aqui, ele apareceu na televisão, ele é o cara, mano. Daí o dentista falou pra mim assim, né, quando eu perguntei, ele falou assim, eu sei que você é cuidador, você apareceu na televisão, você faz capoeira ao mesmo tempo cuida dos idosos, né? Na ginga da capoeira você tá cuidando dos idosos, eu sei disso. Aí ele brincando comigo, né? Eu falei, é, né? Aí ele falou assim, se precisar de trampo, tem trampo aí. Assim, como qualquer outro asilo, né? Tá precisando. Aí eu falei, pô, legal saber, né? Ele falou assim, ó, se tu entrar aí, você não precisa nem fazer entrevista, já entra direto já. Ele falou isso pelo fato dele me conhecer, né? Milhões de anos, ixi, eu frequento aqui nele em 20 anos já, mais. Já me conhece, né, cara? Porra. Aí eu falei, pô, obrigado pela confiança, né? Aí ele ficou... não, então, se precisar, qualquer hora é só falar. Minha mãe toma conta desse asilo aqui atrás. Eu falei, nossa, que legal, sua mãe que é a chefe aí, né? É a poderosa chefona. Ele falou, é ela que toma conta, né? Eu falei, legal. Aí fui embora, né? Quando eu voltei no dentista de novo, depois de algumas semanas, ele voltou a tocar no assunto. Mas aí, você tá empregado? Aí eu falei, sim, então, eu comecei num trampo agora, não faz nem um mês. Aí ele falou, tá, então, aí já arrastando as asinhas pro meu lado, né? Então, qualquer coisa aí, eu falo com a minha mãe, você entra aí, se não achar que não tá legal lá onde você tá, né? Eu falei, pois é, eu acabei de entrar, eu não sei se é bom ou se é ruim, eu acabei de entrar, né, vamos ver. Aí então, você vê aí sempre puxando a sardinha pro lado dele, né. Então, você vê aí qualquer coisa, aí você entra aí, qualquer coisa, né, falou, de boa. Aí ele, nesse dia ele falou, você não quer fazer uma visita lá no asilo pra ver como que é? Eu falo com a minha mãe. Daí eu falo, pô, seria legal. Aí beleza, aí ficou por isso. Aí quando eu voltei de novo, depois de algumas semanas, ele falou assim, olha, eu falei com a minha mãe, ela disse que a qualquer hora você pode aparecer lá pra fazer uma visita lá. E em japonês fala Kengaku. Eu falei, legal, é bom a gente saber, né? Aí ele falou, depois dessa consulta aqui, se você quiser, passa lá já, aí aqui no fundo. Eu falei, pô, legal, vou aproveitar então. Eu tinha tempo, eu tava de folga, se eu não me engano. Eu falei, beleza, eu passo lá então. Aí ele falou, eu vou ligar lá, assim que você acabar aqui, eu vou ligar lá, aí você passa. Aí ele ligou e disse assim, ó, vai lá, o pessoal tá te esperando lá. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, tinha um cara lá me esperando, um tal de Inuma dessa, né? O nome dele é Inuma dessa, vai que eu fico. Aí eu fui lá com o tal do Inuma. Aí ele, muito gentil, né? Aí ele falou, já tô sabendo aqui e tal, pode entrar. Me deu um pano de bunda. A secretária veio correndo pra me dar um pano de bunda, que eu não uso essas porra. Aí troquei a sandália, tem que trocar a sandália, e fui lá dentro do asilo pra fazer o tal do Kengaku, né, do tal da visita. Aí ele me mostrou, são 2 andares, são 3 andares na verdade, né. Esse asilo desse médico, ele é um asilo do estilo, né, o serviço prestado no asilo deles é o mesmo,
serviço prestado no asilo que eu estava antes, no tal do Minato ali, onde eu fiquei um ano. É o mesmo estilo. É para fisioterapia, né? É um asilo que tem fisioterapia. E ele disse que o asilo da família dele é um dos primeiros aqui do estado de Totide, onde eu moro, que começou com esse serviço de fisioterapia. Então é um asilo bem conceituado, e disse que o prédio já tem 40 anos, né, desde a sua inauguração, tem bastante tempo, né, um puta de um prédio bonito, 3 andares. Aí eu fui ver o primeiro andar é a sala de fisioterapia, bem grandão, tudo grande. E lá no fundo tem o Day Service, né, que é o serviço prestado diariamente para os idosos, né, que eles vêm e vão embora para casa. Aí subimos para o segundo andar são pessoas internas, né, que ficam internadas. No segundo andar tem 50 pessoas, no terceiro andar 50 pessoas. É bem parecido com onde eu estava no Minato, 50-50, né, no caso, ao lado A, ao lado B. E as pessoas, os funcionários que eu encontrei pelo corredor, todas pessoas simpáticas, né, cumprimentando direitinho, simpático. Tudo aquilo que eu vi, né, nesse asilo dele é tudo coisas que eu conheço, são tudo familiar para mim ali, tudo familiar, né, tanto pelo estilo de serviço prestado, né, que é o tal do Rouken, quanto o ambiente em si, né, é uma parada tão assim, para mim familiar, que se me soltar ali e falar assim, ó, se falar para mim trabalhar sozinho, ó, se eu passar o dia todo trabalhando sozinho, eu trabalho, de tão familiar que é para mim. Cuida deles aí o dia todo, sabe cuidar? Porra, de olho fechado, mano. É tipo assim, aí fomos até o terceiro e tal, aí esse tal do Inuma ficou me explicando e tal, tudo coisa que eu sei, né? Aí, só que nesse dia a mãe do dentista não estava, que é a poderosa chefona lá. Então, o tal do Inuma é apenas um encarregado, né? Beleza, aí eu vi, aí conversei, aí depois voltamos para o primeiro andar e sentamos numa mesinha lá para conversar, que não era o teste do sofá ainda, né? Era apenas para conversar. Aí eu fiquei perguntando as paradas e tal. E ele disse, aí eu perguntei, e o salário, o din-din, a parada aí que precisamos saber quanto que é? Aí ele falou, poxa, infelizmente eu não vou poder te falar, porque aqui a gente não sabe, tem que ir lá no hospital da família dele, que fica em outro bairro. Os caras têm até hospital, os caras têm tudo, tem clínica, tem hospital, tem padaria, tem tudo, um monte de coisa ali, os caras são milionários, mano. E ele falou, ó, tem que ir lá no hospital onde fica um tal de Kobayashi, que é o contador geral. É o cara mais poderoso aqui, depois da mãe do caba lá, tal de Kobayashi. Você vai lá no hospital lá da família. E eu nem sabia que eles tinham hospital, cara. Aí vai lá e todo mundo que entra para trabalhar aqui tem que passar lá com ele para saber em relação a salário, ele que manda lá na parada. Falei, caramba, tem que ir lá, mano. Falei, tem que ir lá. Falei, beleza então. Aí eu peguei, aproveitei a deixa e mostrei o meu currículo para ele, que eu tinha tirado foto do meu currículo, que eu acabei de entrar onde eu estou. Aí eu mostrei, eu falei, ó, se quiser copiar algumas informações aqui, fica à vontade. Aí ele ficou copiando lá algumas informações. Aí disse, eu vou passar essas informações para os superiores e tal, né, para ficar sabendo. Eu falei, ele sabe que eu tô ali não para entrar no serviço, eu tô ali porque o dentista me ofereceu esse trabalho, mas eu tinha dito para ele que eu não sei, né, se eu só agradeci, dizendo que quem sabe tem essa possibilidade de eu vir trabalhar, né.
Aí ficou por isso, aí eu fui embora, barraco. Aí hoje eu voltando, né? Primeira coisa que o dentista perguntou: e aí? Você foi lá? Como foi? Daí eu falei: então. Daí eu paguei a verdade pra ele. Eu falei: ó, seguinte, mano. Eu fui lá, eu gostei do ambiente, o pessoal muito simpático, o tal do Inuma foi muito gentil e tal. Gostei realmente mesmo da pegada, né? Assim, eu conheço o ambiente, eu falei pra ele, eu conheço o ambiente, tudo, pra mim é muito familiar e tal. Eu gostei da energia leve, eu falei, né? Realmente, é uma energia leve ali, eu senti mesmo. Os funcionários bem educados, eu achei interessante, falei pra ele, né? Aí que o dentista ficou mesmo ouriçado, né? Ele falou assim, ó, aí eu olhei pro dentista e falei, mano, eu queria saber do din-din, né, cara? Como é que é a parada do din-din, né? Trabalho eu sei que tem, mas e o din-din? Aí ele falou assim, olha, quanto ao din-din, aí eu disse pra ele, não, o tal do Inuma falou que eu tenho que ir lá no tal do Kobayashi. Ele falou, que ele é o contador geral, né? O negócio de salário tem que ser com o Kobayashi mesmo. Eu falei, então, cara, é que, né, querendo ou não, eu tenho família, eu preciso saber, né, do din-din, né? Daí ele falou assim, olha, din-din, a nossa empresa, ele falou, né? A nossa empresa aqui em Totig, né, no nosso estado aqui, que é o Totig, é uma das mais bem conceituadas, tanto em termos de serviço quanto salário. A gente paga o bônus, é 100% que vai sair bônus, né? Que vai ser tem a bonificação e que a gente paga todos os direitos, todos os seguros, tudo, é tudo certinho, ele falou. Ele falou, aqui na empresa da família, tudo certinho. Aqui é batata, que paga tudo aqui, né? E o salário, comparado a outros asilos, não é ruim não, ele falou, né? Eu falei, mesmo, é bom saber disso, né, cara? É bom saber. Aí ele ainda disse assim pra mim. Ele disse assim, ó. E a nossa empresa, ela preza pela qualidade do funcionário. A questão do funcionário ter experiência já vai diferenciar o salário dele para com os outros, ele falou. Eu falei, nossa, isso aí é muito interessante, porque onde eu estava antes, que eu falei do Minato, né, onde eu fiquei lá no lado B, lá do lado A e do lado B. Eu falei, lá onde eu estava antes, os caras que estavam entrando sem experiência nenhuma, estavam ganhando o mesmo tanto que eu. Ele falou, não, aqui não rola isso aí não, aqui isso aí é uma falta de respeito, ele falou, né. Isso aí aqui não rola não. Aqui, se você tem experiência, você vai ser o seu salário vai ser conforme o seu poderio. Se você tem certificados disso, daquilo, é o que vai interferir, né? Nesse certificado no sentido do trabalho com o idoso. Aí eu falei, pô, legal saber isso aí, cara, legal. Aí ele disse assim, ele tá tão interessado no meu trabalho, o dentista, né? Ele disse assim, olha, eu vou falar com a minha mãe, que é a poderosa chefona daqui, que ela, o tal do Inuma não sabe, mas a minha mãe pode falar sobre salário, porque ela manja da parada também, né? Tipo assim, aí ele falou, né? Eu posso falar com ela. Eu falei, pô, legal, obrigado. Pergunta então pra ela, porque é importante eu saber, né? Daí ele disse assim, por último ele veio perguntar pra mim, onde que você tá morando? Aí eu falei, em Mibo. Quantos minutos tem aqui? Eu falei, uns 40 minutos. Aí ele disse, não, então, porque eu tô perguntando porque a minha mãe vai querer saber, né? Porque saber de onde vem o caboclo, né? Porque quando vem muito longe, os asilos não costumam não pegar. Foi o que aconteceu comigo quando eu fui fazer a entrevista lá naquele que eu andei um pouco à frente do chefão lá, que isso não foi a questão deles não me aceitarem. Eu tenho certeza, praticamente
absoluta, que foi por causa da distância. Que eu tinha falado que eu saí da onde eu estava antes por causa da distância. Aí eu vou para um lugar que é distante também, e onde eu tinha feito essa entrevista era 45 minutos. Então, é uma questão de ser reprovado. E ainda que eles não estavam precisando, então juntam uma coisa com a outra e inventaram a desculpa de que eu andei um pouco na frente do poderoso chefão. Mas tudo bem, essa é outra história. Mas então, aí ele perguntou, né, onde que eu morava e quanto tempo que eu gastava, né? Eu disse, é isso e tal. Ele disse, então, porque a minha mãe vai querer saber. Eu falei, tá bom então. Aí ficou por isso. Aí mês que vem, já é novembro, eu vou voltar no dentista. Daí, com certeza, ele já vai ter falado com a mamãe e ele vai poder falar se é alguma coisa mais concreta, né, tal assim. Então, ele disse assim, olha, qualquer coisa, você traz seu currículo e os seus documentos e faz uma pesquisa aqui. Tipo assim, uma sondação. Ele falou, né? E eu acho que provavelmente mês que vem, quando eu voltar, ele vai dizer isso. Olha, falei com a minha mãe. Quer ver que ele vai falar isso? Eu vou até fazer um vídeo falando no que deu, né? Que ele vai falar assim, olha, falei com a minha mãe e ela disse que é para você trazer seus documentos com currículo e tal, para ela analisar, porque como ela não sabe de nada sobre os seus dotes, então ela não pode dar um preço de quanto que ela pode te pagar. Então ela tá pedindo para você que se você quiser, para você vir, aí você marca e vem. Tá bom pra você? Cara, é quase certeza que ele vai falar isso. Eu tô falando isso porque eu conheço japonês, já conheço o jeito dos japoneses, né? Lógico, né? Então é muito provável que vai acontecer isso, dele falar pra mim vir, ou aqui com a mãe dele, ou já ir direto lá no hospital falar com o tal do Kobayashi. Tipo assim, né? Então ficou por isso. E a vez passada que eu vim, ele ainda veio com uma história assim pra mim. Ele falou assim, olha, né, a gente nunca sabe, vai que de repente, né, você precisa ir, a gente te pega tal. Ele diz assim, porque se passar de 3 anos em um local, dificilmente as pessoas pedem a conta. Mas eu acho que antes disso, se tu pedir as contas, dá pra você entrar aqui, né? Ele tá doido pra levar eu pra lá, doido. Aí depois, hoje, né? Depois de um tempo, e conversando lá, ele falou assim, mas eu não vou ficar forçando nada, não, porque depois fica ruim pra você vir até no dentista, né? Por causa dessa história toda, eu não vou ficar forçando, não. Eu vou só perguntar, tipo assim, né? Falar de boa, de boa. Porque, cara, tá faltando mão de obra, tudo quanto é lado, cara. Tudo quanto é lado, e eu não sei. Só que eu não falei pro dentista ainda, mas se a conversa adiantar, eu vou até poder falar pra ele assim, ó, que ano que vem, muito provável de eu precisar ir no Brasil, lá no verão do ano que vem. Depois que eu for, eu vou ter que pedir as contas onde eu estou. Se eu falar isso pra ele, pronto. Aí ele vai falar pra mãe dele, aí já. Ainda bem que eu não falei isso hoje, né? Mas se eu falar, que é uma possibilidade muito grande, já que entrei direto onde eu estou agora, no Anjo, eu vou chegar em julho do ano que vem, se eu ficar até lá, que se eu não ficar, eu não vou para lugar nenhum, para Brasil nenhum, mas se eu ficar, é muito provável de nós podermos ir. Então, eu pedindo as contas para sair, eu tô livre no mercado, tipo assim, quem tiver mais tutu, leva o meu passe, tipo assim, né? Uma parada meio assim, parecida, né? Então, é essa pegada aí. Então, eu estou em cima do muro, sabe? Quando, igual o Luizinho, assim, dentro do guarda-roupa, não sabe se sai ou se não sai, é essa parada aí. Então, foi isso que aconteceu. Recebi uma proposta de trabalho propriamente dito do meu querido dentista. Vamos ver que bicho que dá. Não sei, só Deus sabe. Mas vamos supor, eu fiquei pensando assim, porque de vez em quando eu penso, vai que de repente a mãe dele se encanta por mim e com a força lá do dentista, diga assim, quanto você ganha lá no Anjo? Eu ganho 190 mil ienes.
Se ele falar assim, ó, eu dou 250 pra você, vem? Aí eu vou, hein? Aí eu vou. Pô, 250, mano. Aí eu vou. Então, muito depende disso. E essa questão do salário que eu falei aqui, chutando esses 250 aqui, é muito pouco provável, né? Porque mesmo que o dentista diga que a empresa dele é uma das que paga tudo certinho, tem um salário melhor e tal, esse salário melhor não é aquela coisa diferenciada, não. É no máximo 10, 20 mil, no máximo, diferente das outras, se for o caso, né? Porque assim, como é empresa, a gente fala asilo, mas é uma empresa. Então depende da empresa, paga ajuda de custo, de moradia, a outra não paga, aí uma outra vai pagar uma ajuda do certificado, né? Pelo certificado que você tem, a outra não vai pagar. Então é uma coisa assim, tipo, botando na balança é uma bosta só, praticamente, dito assim, né? Então, sabendo disso, tipo, até, né? Vai que botando na balança dá a mesma mixaria que eu ganho aqui no Anjo. Aí o que vai decidir se eu fico ou não fico, se eu saio ou não saio? O que vai decidir é o trabalho propriamente em si, né? O trabalho em si. Porque o trabalho desse asilo aí do médico eu já sei, como eu falei, eu já sei como que funciona. E aonde eu estou não é brinquedo, não é para qualquer um. Inclusive eu conversando com um ex-colega aí de trabalho, Capitinga, um japonês, eu trocando mensagem com ele esses dias aí, eu falei para ele: você tá trabalhando aonde você foi trabalhar depois saiu lá de onde estava, tal? Tô. Eu falei: então aí é bom trabalhar. Ele falou: não, bom não é, eu tô levando com a barriga, né? Tanto que ele tá com barrigão. Aí eu falei: pô, vem trabalhar com a gente aí, pô, tô no asilo aqui e tal, assim. Só que ao mesmo tempo eu falei por falar, mas na verdade o Capitinga, ele não vai se dar bem no trabalho onde eu estou, no Anjo. Não é, o Anjo não é querer puxar a alface pro meu lado, mas o Anjo não é pra qualquer um, cara. O Anjo, porra, tem que ter muito peito pra trabalhar no Anjo, cara. Não é por nada não. Tem que ter muito peito. Os caras, por exemplo, dá um exemplo aqui. Os caras da onde eu estava aí do Minato, por exemplo, daquele lado A, lado B lá. Quem que consegue trabalhar no Anjo, se eu for ver da galera que tava lá? Porra, pouquíssimos, hein? Dos funcionários que trabalhou comigo ali, pouquíssimos conseguem trabalhar ali, hein? Principalmente os homens. Muito pouco, cara. Japonês mesmo. Mas por quê? Por causa da ignorância, por causa da falta de paciência, por causa da falta de postura para com os idosos. Aqui no Anjo não tem maltratos com idosos. Aqui é zero. E eles só fazem maltratar. Então é difícil, hein? Então não dá. Mas é isso aí, muita paz, muita luz, só para passar aqui para dizer o que aconteceu com essa história de receber proposta de trabalho. Namastê.